E só um outro aviso, né? Pelo horário, né, a gente teria um tempo de aula no sábado, tá? Esse horário aí, ele existe e não existe. Bom, não vai ter essa aula dia de sábado, até porque é só 50 minutos de aula, e eu não tinha reparado que tinha esse horáriozinho aí, né? Eu acho que foi na hora de cadastrar a disciplina, que o pessoal lá do acadêmico deve ter visto que não ia preencher a quantidade de aulas, né, ao longo do semestre. Então, eles criaram esse horário aí. Aí, obviamente, que esse horário ele é compensado com as atividades que vocês vão ter que entregar, tá? Então, não existe esse horário, nossas aulas são de segunda e quarta, tá? Então, e o sábado, mas vai preencher a carga horária, tá? Então, dando continuidade à nossa ao nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai iniciar já a parte que envolve de fato os circuitos magnéticos, né? Então, o primeiro elemento magnético a gente já viu, que são os ímãs. Depois dos ímãs, lógico, os condutores carregados, né? Sejam eles na forma de condutor simples ou um condutor, né, com várias voltas, que a gente chama de espira, né? E hoje a gente vai estudar um, esse condutor com várias espiras que nós chamamos de bobina, tá? Essas bobinas, né, elas dão origem a uma quantidade, né, que é muito utilizada na área de circuitos elétricos, que é a indutância. Vocês estudaram lá em circuitos contínuos indutância? Sim, professor. Tá, então vocês já viram, né? Pelo menos aquela parte da tensão, da indutância, a energia de um indutor, né? Então a gente vai ver isso aqui. Só que lá, né, vocês veem em análise de circuito, né? E aqui não, aqui a gente vai ver do ponto de vista projeto de circuito magnético, tá? Então aí mistura um pouquinho do que é visto lá em circuitos, do que é visto em eletromagnetismo e, né, do que é visto, por exemplo, em teoria eletromagnética, tá? Então vamos lá. Deixa eu ir aqui para o slide onde a gente começa a indutância, tá? Aqui, né? Então, a indutância, né, definida pela letra L, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando de indutância, a gente vai estar falando de um elemento que tem como símbolo a letra L. De um sistema condutor, ela pode ser definida, desculpa aqui está errado, como a taxa do fluxo magnético concatenado à corrente produzida por este fluxo. Então, para correntes estáticas, né, a gente correntes estáticas entendam, né? As correntes estáticas no sentido de baixa frequência. Então, por exemplo, os 60 Hz, né? Então, isso aqui, né, o nosso estudo futuramente vai ser em relação aos 60 Hz. E uma bobina, né, contendo N espiras é dada por essa expressão aqui, que vai ser o número espiras vezes o fluxo magnético dividido pela corrente. Lembrando que esse fluxo magnético eu posso escrever como sendo B, ou seja, a densidade de fluxo magnético vezes a área, tá? A unidade é o Henry, tá? Que significa 1 Weber por ampere, tá? Então, nós medimos, né, indutores, né, a partir da sua indutância L em Henrys, tá? E também a gente pode definir a indutância como sendo o lambda dividido por I, onde lambda é o fluxo concatenado, que é definido, né? Esse lambda aqui é o fluxo concatenado. Tá? É uma outra maneira de definir indutância. E esse fluxo concatenado é somente a expressão N vezes o φ, tá? E algumas coisas a gente tem que deixar claro a respeito da indutância, né? Ela é uma constante de proporcionalidade, tá? Então,
ela relaciona, né? Ela vai relacionar, por exemplo, a tensão e a variação de corrente mais lá na frente, tá? Então, essa tensão e essa corrente, elas têm uma taxa de proporcionalidade, assim como a gente vê lá no estudo de resistência, no estudo de capacitância, né? Então, a gente tem todas essas maneiras, né, de, de interpretar o que é uma indutância, né? Maneiras não, de comparar, né? A gente tem formas de comparar muito similares à capacitância e à resistência, tá? A indutância, ela vai sempre depender ela sempre será o produto da permeabilidade do meio, tá? Então, dependendo do meio em que este indutor está, essa indutância ela vai variar, tá? Aí vamos ver outras espécies, porque assim, nós podemos entender isso, por exemplo, o L, né? Se eu tenho aqui B vezes densidade vezes a área, eu posso relacionar, né, esse meu B da seguinte forma, né? N mi H vezes a área dividido pela corrente, né? Então, aqui eu vejo a dependência, né, da minha indutância por pela permeabilidade magnética. Então, entendam, meios diferentes, indutâncias diferentes, tá? A gente vai fazer um exercício aqui para vocês entenderem como é que essa indutância ela se relaciona com essa permeabilidade, né? E outra coisa que altera a indutância são fatores geométricos. Então, o formato do meu dispositivo magnético vai modificar a minha indutância, tá? Por exemplo, né? Então, vamos aí um exemplo, né? Nós temos, né, esse cabo coaxial aqui, tá? E ele quer saber qual é a indutância por unidade de comprimento do cabo coaxial abaixo, tá? Então, por onde a gente começa o nosso cálculo de indutância? Bom, a gente tem que supor que, pela lei de Ampère, a gente tem o seguinte, né? Eu vou ter uma corrente, né, associada a um campo magnético por um comprimento, tá? O meu cabo coaxial, o comprimento dele é 2πr, tá? E por isso, né, se eu associar, né, essas duas expressões aqui, eu vou ter a seguinte corrente, que vai ser igual a H vezes 2πr. Tá? E como a gente está lidando, quando eu estou lidando com cabos coaxiais, qual é as coordenadas que eu vou utilizar? Quando eu escrevo isso aqui. Hein? Vocês fizeram teoria dia desse. Oi? Cilíndricas. Justamente. Então, né, quando a gente, dependendo do formato também do dispositivo, a gente vai ter que fazer uma mudança de coordenada, né? Então, eu não posso trabalhar em coordenadas cartesianas. Então, aqui a gente está trabalhando com coordenadas cilíndricas, tá? Então, como eu vou fazer agora para calcular, né, ainda essa indutância? Eu preciso, por exemplo, calcular
fluxo concatenado, tá? Por quê? Porque a corrente, né, nesses dois condutores, porque construtivamente, o que é um cabo coaxial? Tá? Alguém já viu aqueles a antena de televisão? Vocês já viram uma antena de televisão? Já. Então, somente de TV a cabo, né? Vocês, o cabo da TV a cabo. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar o dispositivo valendo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Hoje em dia, né, com a melhoria dos sistemas de comunicação, a gente quase não usa mais cabo coaxial. Só alguns sistemas que ainda usam, como, por exemplo, a TV via satélite ainda. Mas, por exemplo, a internet, durante um bom tempo, ela era, como é que se diz? Ela era toda por cabos coaxiais, inclusive as comunicações, né? Aí, claro que, obviamente, né, isso mudou para, para a fibra ótica, né? Então, a fibra ótica, além dela ser mais rápida, né? Ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela é menos suscetível, na verdade, a interferências eletromagnéticas, o que o cabo coaxial já não era. Então, hoje, a gente ainda usa cabo coaxial, mas não, vamos dizer assim, não para coisas, vamos dizer assim, tão complexas como transportar, né? Porque hoje virou muito complexo, transportar sinais de telecomunicações, né? Então, hoje a gente está mais, como é que eu posso dizer? Hoje a gente está mais assim utilizando isso para comunicações onde a gente não precise fazer uma transmissão muito longa, né? Ou para aquisição de alguns sinais particulares. Aqui. Estão conseguindo ver? Tá carregando. Então, aqui, ó. Então, essa é a ideia de um cabo coaxial, tá? Então, a gente tem aqui a capa dele, que é o isolamento, né? Tá? E aí a gente tem uma blindagem, um isolador, tá? Esse isolador normalmente é um material plástico. Essa blindagem aqui, ela é feita de alumínio. E aqui eu tenho o condutor de cobre mesmo, tá? Então, ou seja, eu tenho que calcular a indutância entre esses dois, né? Esses dois elementos aqui. A minha blindagem e o meu condutor interno, tá? Essa aqui é a ideia construtiva, mas eu vou mostrar para vocês o dispositivo real, tá? Deixa eu parar aqui, mostrar um dispositivo real mesmo aqui, para vocês verem como é que é esse negócio. Aí vamos lá novamente. Então, olha só. Aquele desenho, no fim das contas, é isso aqui, né? Percebam que não é um cabo tão barato, né? De encontrar, porque ele é um cabo especial, tá? Então, ó, tenho aqui o meu isolamento, tá? Aqui, ó, a minha blindagem, ou chamam de cordoalha, alguns livros, né? Algumas terminologias. E aqui é um material plástico. Eu não lembro exatamente qual é esse material plástico, tá? Não tenho assim de cabeça. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma descrição aqui, tá? Tá, ó, aqui. A isolação é o polietileno, tá? Então, ou seja, eu tenho esse polietileno. E, obviamente, né, que o polietileno é o meio, né? Ele vai alterar a minha indutância, né? E aqui eu tenho, né, o meu cabo mesmo, meu cabo de cobre, tá? Não é fio, é meu fio, na verdade, fio, tá? É uma outra coisa que a gente vai ver lá
lá na frente que existe uma diferença entre cabo e fio, tá? O que a gente compra nas lojas de material de construção são os cabos. Ou seja, o cabo ele é feito de vários filamentos, né? E o fio não. O fio é isso aqui, ó. É só um filamento de cobre, tá? Então, esse aqui é o cabo coaxial, né? Quando a gente quer fazer a transmissão de sinal, a gente tem que escolher o melhor cabo, tá? Tem cabos com cordoalhas diferentes, cabos especiais, e para que esse sinal ele seja transmitido, né? Quem fez PDS vai lembrar que o que eu tenho que fazer é um casamento de impedâncias, tá? Então, a gente vai estudar aqui a impedância e eu vou trazer essa aplicação, que é o casamento de impedâncias. Por exemplo, a impedância entre a entrada da sua antena na televisão e o teu cabo, que vem lá da antena do satélite, ela tem que ser 75 ohms, tá? Então, eu tenho que ter um comprimento, eu tenho que ter todo um projeto de impedância que, no fim, gere 75 ohms, tá? E a indutância, ela vai ser um fator que vai alterar essa impedância. E aí a gente vai ver isso lá em circuitos alternados, tá? O conceito de impedância, mas o conceito de indutância a gente vai precisar aqui para poder entender o que é uma impedância, tá? Mas, de antemão, já digo, é uma coisa semelhante à resistência em termos de circuito. Tranquilo até aí? Sim, professora. Tá, então, existe uma disciplina dentro da área, né, de eletromagnetismo, que eu acho belíssima, assim como teoria eletromagnética, e usa muito da teoria eletromagnética, é a compatibilidade eletromagnética. Então, a compatibilidade, ela explica outros fenômenos associados ao eletromagnetismo, tá? Por exemplo, por que que você não pode entrar no hospital com o celular? Você não pode estar circulando, se bem que ninguém faz isso, né? Mas hoje os aparelhos são muito mais sofisticados. Por quê? Porque em um hospital, porque aquela radiação emitida pelo celular, né, que é aquela radiação que ele fica recebendo o tempo inteiro para manter você comunicado, né, manter em comunicação. Ela causa um fenômeno chamado interferência eletromagnética. E essa interferência eletromagnética, ela pode ser irradiada ou ela pode ser conduzida pelos cabos elétricos. Quando a gente fala de interferência conduzida, né, a gente está falando de efeitos que acontecem no sistema elétrico, que a gente estuda até em outros campos, como qualidade da energia elétrica, né, e lá tem todos esses efeitos lá, como é que eu posso dizer, listados. Já quando a gente está estudando as irradiadas, a gente já entra no ramo da telecomunicação. Então, para conter esses efeitos, a gente precisa estudar coisas como blindagem, que é uma maneira de você evitar que isso aconteça. Às vezes você precisa blindar um cabo ou mandar construir um cabo especial para ele ser blindado a certos efeitos eletromagnéticos, tá? Então, essa parte de projeto de circuitos magnéticos vai muito além de projetar máquinas, tá? Mas também outros dispositivos que a gente até então não imagina e que são muito interessantes para aplicações de sinais, seja para deixar passar somente um sinal de interesse da gente, como se fosse um filtro, ou seja para bloquear, né, para evitar que outros sinais passem. Ainda continua sendo um filtro. Só que, do ponto de vista eletromagnético, eles recebem uma outra classificação. Tá? Mas é muito bonito e é uma área bem legal de estudar. Tanto é que nós temos o nosso selo, né? Vocês já viram em alguns equipamentos, tem escrito uma letra CE, né? Aquele CE é o selo de compatibilidade eletromagnética. É aquilo que garante que o seu equipamento, né, não vai causar nenhum problema um equipamento ao redor, tá? Então, é uma área muito interessante para projeto, para estudo, para
classificação laboratorial de dispositivos, é muito legal, tá? Então, a gente estuda blindagem, que é uma coisa que está lá dentro do nosso cabo coaxial. Tá? Então, vamos voltar para o cabo coaxial. Ai, ai, vamos lá, uma janela. Tá? Então, vamos continuar aqui. Né? E aí, né, a corrente, né? Lembrando que a minha, como é que se diz? Está aqui o meu fio, né? Que é esse aqui, e eu tenho aqui a minha cordoalha, né? Aquela parte lá que tem, que é feita de alumínio lá, no dispositivo real, né? A título de exemplo. Então, a corrente, né? Liga o fluxo através de uma superfície constante, ou seja, eu não tenho mudança de meio, tá? Então, significa que o meu φ vai ser constante para o comprimento todo do meu cabo, tá? Então, eu vou ter o seguinte, que o meu lambda é igual a N φ, né? Meu fluxo concatenado. E que isso aqui é igual a N integral dupla, né? Porque, como é que se diz? Eu vou calcular o φ, né, por unidade de comprimento, então eu não vou utilizar B vezes A, eu vou utilizar a integral B ds. E aí, por onde é que vai ser dado essa minha integração, pessoal? Como é que vai ser dada essa minha integração? Como é uma integral de superfície, né? A primeira integração que eu vou ter, né, vai ser aqui no meu comprimento, tá? Então, vai ser uma integral de 0 até L. E depois, lógico, eu vou ter uma outra integração levando em conta o meu segundo condutor, né? Que começa aqui em A e B. Então, essa integração vai ser de a B. De A a B. E aí? Vezes, né? Lembrando que, né, B é igual a mi vezes H, né? Então, B, o meu B aqui vai ser mi zero, considerando, né, o vácuo, vezes a corrente, tá? Dividido por 2πr. E como nós estamos trabalhando em relação a coordenadas cilíndricas, dr dz. É entendido até aí? Sim, professora. Tá. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Tá. Então, a primeira integral, né, que a gente vai fazer vai ser a integral de A a B de mi zero e 2πr d dz, dr, desculpa. E aí, como é que vai ficar? Qual é o resultado dessa integral aqui? Eu sei, gente, é 8h30 da manhã, tá pegando. De uma segunda-feira ainda. Façam aí 3 minutinhos para fazer essa integral. Vou chamar aqui para falar. Vou chamar, não vou nem dizer, me digam o valor, eu vou chamá-los para me dizer qual foi o resultado da integral.
E aí, quanto foi que deu, galera? Eu vi Bom, eu vi o microfone abrir. Pode falar. mi0 i sobre 2π vezes ln de b menos ln de a. Isso, tá? Então, cadê? Aqui, tá? Isso mesmo, Mariane. Ficou. Ai, pera lá. Mi zero. Pode continuar. I sobre 2πr ln de b sobre a, que é esse ln de b menos ln a, tá? Então, essa primeira integral aqui vai ficar desse jeito. E aí a gente parte para a segunda integral, que é a integral de 0 até L, né? Com o resultado dessa aqui. Mi0 e 2πr ln de B sobre A dz. O resultado aqui dessa integral, depois vocês façam, né, com maiores detalhes, vai ser Mi0 e L 2πr. Não, 2π, desculpa. Tá? Ln de B sobre A, tá, gente? Então, esse daqui, né, foi o nosso fluxo concatenado. Só que, né, a gente tem que calcular a indutância. E a indutância vai ser o lambda sobre I. Então, utilizando esse resultado aqui, Mi0 I L 2π ln de B sobre A dividido sobre I, a gente elimina o I, eu vou ter que o meu L aqui é igual a Mi0 ln de B sobre A vezes L dividido sobre 2π. E aí, o que ele quer, na verdade, é a indutância por unidade de comprimento, tá? Então, basta apenas, como ele não me deu nenhum valor de comprimento, eu passo meu L que está multiplicando aqui para baixo aqui da minha indutância. Então, isso aqui é igual a Mi0 sobre 2π ln de B sobre A, tá? R por metro, tá? Então, esse aqui é a minha indutância por metro para um cabo coaxial. Tranquilo até aí? Sim, professora. Beleza. Aí vamos para um outro exemplo, só que agora sem integração, pelo amor de Deus, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma indutância de um solenoide ideal, tá? Lembrando que solenoide é diferente, né, de bobina, tá? Apesar de ter várias espiras, né, o solenoide ele não é igual à bobina. E de comprimento meio metro e seção circular de raio 0,02, tá? Então, a gente tem o seguinte, que a relação de espiras pelo comprimento, tá? Que eu vou chamar de N, tá aqui,
Nzinho, na verdade, eu não vou chamar de N, eu vou chamar de Nzinho, porque o número de espiras N ele já dá, tá? Vai ser N dividido por L, tá, gente? Então, é 300 dividido por meio. Isso aqui é igual a 600, tá? Esse aqui, ó, é o meu N maiúsculo, que é o número de espiras, tá? O campo, ele vai ser dado por B igual a μ0 H, né? Então, esse meu B vai ser igual a esse Nzinho, tá? Vezes μ0 I, tá? Então, vai ser 600 μ0 I. O L sobre o comprimento, né, por metro, vai ser o N, né, que é o número de espiras, vezes o fluxo φ dividido pela corrente, tá? Então, isso aqui vai ser igual a N, B vezes A, dividido por I. Entendido até aí, pessoal? Sim, professora. Então, aplicando essa fórmula aqui, eu vou ter esses valores aqui, ó. 300, que é o número de espiras, o valor do meu campo, que é 600 μ0 vezes I, tá? E a minha área, né? Que a área vai ser, aqui, vai ser πr ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a π, a 4π, né? 10 a menos 4, já fazendo as conversões de unidade. Ok? Lembrando que μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7, tá? Então, o meu L sobre L vai ser igual, né, fazendo todas essas continhas, a 568 micro-henry por metro, tá? Então, essa é a indutância por metro. Mas o que ele quer é a indutância do solenoide. E para isso, né, basta multiplicar o valor dessa indutância por metro pelo comprimento do meu solenoide. Então, se eu multiplicar 568, 10 a menos 6, vezes 0,5, eu vou ter que a minha indutância vai ser 284 micro-henry, tá? Então, quando a gente estiver falando de elementos de corrente, né, elementos pequenos, a gente vai utilizar, né, as fórmulas diferenciais. Quando a gente estiver falando, né, de dispositivos com todos os seus parâmetros bem definidos, a gente pode aplicar, né, as fórmulas mais, vamos dizer assim, sem os diferenciais, porque não faz muito sentido, né? A gente tem projeto com limites definidos, condições de contorno definidas. É entendido até aí? Sim, professora. Esses dias a gente vai falar muito de indutância. Então, outra maneira da gente poder obter indutância é a partir, por exemplo, da analogia, né, entre as cargas elétricas e o campo magnético, tá? Então, vocês sabem que não existe campo magnético em carga pontual, né? Não existe, né? E, consequentemente, também não há desenvolvimento de energia armazenada. A ideia de um indutor, que vocês já aprenderam lá em circuitos, é um elemento que armazena energia em forma de campo magnético, tá? Então,
Obviamente, né, se eu não tenho campo magnético, naquela carga pontual, eu não vou ter campo armazenado. Porém, né, lá da eletrostática, vocês aprenderam que se eu levar uma carga até o infinito, eu posso obter a energia dela a partir de um campo elétrico. E lá vocês usam essa expressão aqui, tá? Onde a energia é metade da integral do vetor D com o vetor campo elétrico em relação a um volume. Essa daqui, essa expressão pode nos levar a uma analogia, tá, gente? A gente pode fazer uma analogia com essa expressão e correlacionar o quê? O nosso fluxo magnético, tá? Com o campo magnético, né? Em relação a esse volume, tá? Então, eu posso ter. Só que isso me lembra o quê? O que é muito parecido com isso lá em indutores e que vocês viram em circuitos. Com que isso é muito parecido? Com a energia em um indutor, gente. Lá em circuitos, vocês aprenderam que a energia em um indutor é dada pela metade da indutância vezes a corrente ao quadrado, né? Então, se a gente pegar essa expressão aqui, né, e igualar elas, a gente acaba tendo o seguinte, que a indutância é a integral de volume do fluxo magnético, da densidade de fluxo magnético, campo magnético dividido pela corrente ao quadrado, tá? Então, é uma outra maneira de se calcular uma indutância a partir da energia armazenada naquele indutor. Entendido? Sim, professora. Ai, vamos lá. Vamos lá. Continuando. Então, agora, né, como a gente falou lá na definição, os indutores, eles têm sua indutância alterada pelo seu formato, né? Então, construtivamente, nós podemos ter indutores com vários formatos. Podemos ter indutâncias entre vários outros dispositivos que não são necessariamente solenoides e bobinas, tá? Então, aqui nós temos o. Opa, volta. Nós temos o toroide, né? Então, o toroide é bem parecido com aquela expressão que a gente deduziu lá para o cabo coaxial, né? Então, a gente tem os condutores paralelos, você pode ter indutância entre dois condutores. Então, aqui são dadas as condições, né, para que você faça o cálculo dessa indutância entre esses dois condutores, tá? Lembrando que quando você está trabalhando com condutores, é uma indutância por comprimento, tá? E diferente daqui, que o dispositivo ele tem seus comprimentos bem definidos. Isso aqui eu posso levar até o infinito. O toroide, né? Porque existem vários formatos de toroide, tá? Esse aqui, dependendo do que a gente está trabalhando, qual é o elemento que a gente está trabalhando, a gente pode calcular a indutância como se fosse um toroide, só que aplicada essas condições bem aqui, tá? E quando a gente está falando de toroide, né, temos o elemento toroide, por exemplo, deixa eu mostrar um outro dispositivo magnético aqui que a gente utiliza muito para medição de corrente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma aqui bem didática.
tá? Aqui, gente, é um outro dispositivo eletromagnético, tá? Quem já teve a oportunidade de usar um alicate amperímetro? Aquele que tem uma garra. Vocês já teve a oportunidade de usar? Já, né, meu? Então, aquela garra, né, se vocês tiverem a oportunidade de abrir, né, vocês vão ver que tem um ímã ali dentro, tem um núcleo ali dentro, tem um ímã, né? Então, o princípio de funcionamento daquela garra é baseado na bobina de Rogowski, tá? Então, você projeta essa bobina, tá? Você projeta, envolve vários fios em um núcleo de ferro, e você projeta essa bobina, né? E ao passar essa bobina em um condutor carregado, ela, obviamente, ela vai gerar uma corrente. E essa corrente, então, é captada aqui pelos nossos circuitos de instrumentação. Ela vai ser condicionada, tá? Essa corrente aí, e aí a gente consegue ler ela no instrumento, tá? Aquela ali é uma bobina de Rogowski mais sofisticada, porque ela é uma garra. Mas em outros instrumentos, deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é muito mais óbvio, tá? É um instrumento bem mais flexível, tá? Vou mostrar um outro dispositivo para vocês. Opa, cadê? Aqui. Tá? Então, ó, essa daqui já é mais flexível, tá? E ela pode medir até 1.000 amperes, tá? Então, dependendo do formato, né, você tem que calcular as indutâncias ali, né, para que você possa captar essa bobina, essa corrente de até 1.000 amperes. Nessas setas aqui, ela indica, né, a direção de medição, né? Se você, o instrumento ele traz uma explicação no manual dizendo que se a seta está para cima, o que é que você está medindo? Você está medindo a carga. Se a corrente está para baixo, você está medindo a entrada. Vai depender da configuração do fabricante, tá? Mas ela diz como é que você tem que fazer a medição. E outra coisa, para medir, né, essa bobina, né, ela não vai medir 1.000 amperes, tá? Ela não vai medir 1.000 amperes absolutamente. Não. Vocês percebam aqui que onde tem essas setinhas aqui, a gente vai ter um circuito amplificador, tá? Então, é uma porção dessa corrente que é medida, e aí a gente regula a ponteira de medição, tá? Para o quê? 1 para 1, 1 para 10, porque ele mede 1.000, né? É até 1.000, mas ele tem uma faixa de funcionamento, que às vezes olha, eu meço nessa. É igual o osciloscópio lá de vocês. Vocês já repararam a ponteira do osciloscópio? Ela tem, né, uma regulação lá. Já tiveram a oportunidade de reparar? Eu não acredito que vocês esqueceram lá do osciloscópio. Já sim, professor. Então, a ponteira do osciloscópio, ela tem lá uma chavinha que ela diz assim, como é que essa medição vai ser feita, né? Qual é o valor, né, que eu vou pegar para representar aquela corrente, tá? Aquela tensão, no caso, né? Do osciloscópio, a gente está falando de tensão, tá? Então, por exemplo, quando eu estou medindo 1 para 1, significa que aquilo que eu estou vendo lá no meu circuito, né, é aquilo que vai sair lá na medição. Mas, por exemplo, olha, eu fiz um circuito e a medição é 1 para 10. Significa o quê? Que o meu osciloscópio ele vai medir, né, 1/10 daquela tensão, tá? Mas o que eu vou ver é a medição que eu quero. Ela vai captar 1/10 daquela tensão e ela vai fazer todos os cálculos, mostrar todas as ondas e vocês regulam lá,
né, o equipamento. A mesma coisa acontece com as ponteiras de medição de corrente, tá? Elas também têm esse mesmo mecanismo, tá? Alguns equipamentos, eles vêm até com várias ponteiras de medição de corrente, dependendo de quanto você quer medir. Por exemplo, tem medidor que ele tem uma ponteira de 0 até 300 amperes. E ele tem outra de 300 até 3.000, tá? Então, essa bobina, esse princípio de funcionamento da bobina de Rogowski, é o que eu uso muito, aquele toroide ali maciço, que tem uma área. Esse aqui é flexível, né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhei num projeto há muitos anos atrás, que a gente mandou fazer maciça. Por quê? Porque a gente queria identificar quando era que tinha uma falha em um poste da CELPA, tá? Não era um religador, tá? Religador é outro equipamento. Quando tinha uma falha na rede da CELPA, né? Então, foi feito um dispositivo todo projetado usando o princípio da bobina de Rogowski, que, quando tinha uma falha na rede, ele, ele armava um braço, né? Um braço metálico, vermelho, indicando, olha, naquele ponto ali teve uma falha, tá? Então, a gente pensa que não, nem se usa mais isso, o mercado de indutâncias e indutores já está bem consolidado. Não. Muitos dispositivos que nós utilizamos hoje de medição, de transmissão de sinais, eles ainda são projetados aí, melhorados para transmitir e medir tudo com a maior fidelidade possível, tá? Então, isso aqui é mais uma aplicação, né, de circuitos magnéticos aí que a gente vai ver lá na frente. Ainda não são os circuitos magnéticos, tá? É uma preparação para eles. Tá? Então, a gente já viu os condutores paralelos, né? Aí, nesse caso, né, se aqui for maciço, né, maciço mesmo, aí você tem que utilizar essa expressão aqui, mas ela é bem parecida com essa aqui, tá? A gente vai ter o condutor cilíndrico paralelo à Terra, então eu tenho uma indutância aqui, tá, gente? É semelhante a vocês terem uma linha de transmissão, né? Se vocês olharem a linha, né? Aqui entre duas torres, por exemplo, né? Então, aqui você vai ter, obviamente, uma capacitância, né? Aí lembrem-se lá das aulas de vocês lá da física, né? Opa, caneta. A gente vai ter uma capacitância, né? Aqui, lembrando que aqui é a Terra. A gente tem uma capacitância bem aqui, e aqui a gente vai ter uma indutância também, tá? Então, a maneira de calcular esse elemento, né, o cálculo que nós utilizamos lá em linhas de transmissão, vocês estudaram lá linhas de transmissão em teoria, é esse aqui. E o solenoide longo, tá? Então, o solenoide longo, se a gente fosse expandir, né, o exercício que a gente viu lá anteriormente, a gente poderia também ter calculado por essa expressão aqui, tá? Existem outros formatos também, tá? Alguns se repetem lá, né, daqueles que nós vimos, né, no slide anterior, né? Por exemplo, a de um fio, tá bem aqui, ó. Um fio, vocês podem ter a indutância de um fio, a de um cilindro oco, tá? Cilindro oco, fios paralelos repete, aí observem as condições. O cabo coaxial, né? Vocês viram lá que é bem parecido com aquele do toroide, né? A ideia lá do toroide, bem parecida. A espira circular, tá? O solenoide, novamente, né? O solenoide longo. O toroide de seção reta circular, tá? E uma lâmina. Vocês podem ter a indutância de uma lâmina. Então, percebam que o formato vai modificar, além da permeabilidade, né, o formato ele vai modificar a minha indutância. Tranquilo até aí? Sim, professora. Ok, jovens.
E aí vamos para a lei de Faraday, né? Nosso amigo Faraday, né? Então, o que acontece? Né? A tensão, né, ou o potencial, como é que ele é definido? Vocês lembram qual é a definição de tensão ou potencial? Tá ok, gente. Vamos lá. Eu fico perguntando coisa de eletrostática para vocês, né, de campo elétrico. A professora já passou essa fase. Então tá, gente. Tensão ou potencial, ele é definido no espaço, né? E está associado a um campo elétrico conservativo, né? Já aqui, a lei de Faraday e a autoindução, ela diz o seguinte, que se o fluxo magnético φ em uma superfície fechada S varia com o tempo, então a gente tem uma tensão V ao redor, né, de uma trajetória C, de acordo com a lei de Faraday, né? Ou seja, a lei de Faraday, ela está associada a um campo que não é conservativo, né? E o que que a gente chama esse campo não conservativo? Como é o nome disso aqui? É uma força eletromotriz, tá? Ou seja, lá na estática, o campo ele se conservava, né? O movimento das cargas ele se conservava. Aqui não. Aqui na lei de Faraday ele não se conserva. Então ele tem aquela ideia, né, de uma variação negativa, por isso esse sinal também, né? E isso a gente chama de força eletromotriz, tá? E ela se aplica, em particular, né, a, a um fluxo, né, através de um elemento de circuito que está mudando, né, porque a corrente no mesmo elemento também está mudando, ou seja, conforme a corrente vai mudando, né, a tensão no meu circuito ela também vai mudando, né? Então, como é que se diz? Eu posso associar o seguinte, né? Se eu tenho uma variação de fluxo, né, em relação a uma variação de corrente, né, já que ele está dizendo para mim, olha, nesse teu elemento de circuito, o teu fluxo está variando em relação à tua corrente, né? E eu sei que essa minha corrente, ela varia com o tempo. Então, eu posso descrever isso aqui como sendo, né, a minha autoindução, tá? Então, esse L que surge aqui, que é isso aqui, ó, L, tá? Esse L aqui, ó, que surge aqui, eu chamo de autoindução, tá? E V vai ser a tensão de autoindutância no indutor. Tanto é que eu posso escrever que a tensão no indutor é igual a L dI dt. Não foi isso que vocês aprenderam lá em circuitos? Sim. Então, o que vocês estão estudando é a autoindutância de um indutor, né? Uma outra aplicação, né, da lei de Faraday da autoindução é a excitação CA, que a gente vai ver lá no capítulo 2, tá? Então, nessa aplicação, né, o campo, se ele estiver aumentando no sentido norte, né, o campo, né, quando ele passa por uma espira, né, e essa espira, o campo vai passar por essa espira vai sofrer um torque, né, e dependendo da direção do campo, né, a corrente também vai gerar um campo na mesma direção. Se for norte, a corrente vai estar no norte. Se o campo começa a diminuir, o que, que vai acontecer? A corrente vai ser gerada no sentido contrário, ou seja, o campo vai estar em direção ao sul, tá? Então, lá em máquinas, né, a gente não vai ver aqui a lei de Faraday, né? E quando a gente está falando de máquina, ela muda um pouquinho para
lei de Faraday-Lenz, lei de Lenz, tá? Lá em máquinas, né, vocês vão ver, né, isso aqui, tá? Isso aqui. E também a gente vai ver esse movimento, né, essa lei de autoindução na geração da corrente alternada, né, especialmente da corrente trifásica, né? Porque nós vamos ter 3 espiras como essa fazendo essa mesma interação magnética, tá? Então, é uma outra lei que é importante, porque vai nos dar esse elemento aqui, que é a tensão do indutor, tá? Então, vem daí, né, essa relação. Tranquilo? Sim, professor. Outra coisa que a gente precisa ver, né, é a tal da indutância interna, tá? Indutância interna, em geral, para baixas frequências, ela é desprezível, tá? Opa, deixa eu ajeitar aqui que está cortando, tá? Ela é desprezível, tá? Mas, né, dependendo da situação, ela pode ser considerada, tá? Então, é o seguinte, quando a gente aplica, né, o fluxo magnético, ele ocorre tanto interna quanto externamente, tá? E o fluxo interno, ele tem uma indutância, ele gera uma indutância. Essa indutância é chamada de indutância interna, né? E ela é muito pequena comparada ao que acontece aqui fora, tá? Então, ela é muito pequena comparada ao que está aqui, tá? Então, aqui ela é pequena e aqui é o que está valendo de fato, tá? E, para a maioria dos cálculos, ela é ignorada, exceto quando, né? Quando, por exemplo, eu estou trabalhando em altas frequências. Por quê? O que vai acontecer em altas frequências? Né? O que acontece externamente a um condutor quando eu tenho uma corrente em alta frequência? É um efeito físico. Tereza? Não, não é esterese. O que acontece com as cargas em cima desse condutor? Gera um efeito físico. Chama-se efeito skin. Já ouviram falar do efeito skin? Ou efeito pelicular? Não, professor, eu nunca tinha ouvido falar. Tá, então olha só. Quando eu tenho uma corrente em alta frequência, a tendência é que o fluxo internamente nesse condutor ele diminua, né? Então, o que acontece com as cargas, né? Elas começam a ficar em cima, né? Na superfície do meu condutor, né? Criando uma camada. Por isso o nome efeito skin, tá? Então, internamente, quando a gente vai medir, né? Vai calcular essa indutância, ela é quase nula, tá? Mas dentro do condutor, em cima do condutor, as cargas, os campos, eles estão todos ali, tá? Então, por exemplo, é um efeito que pode, dependendo da aplicação, ele é desejado ou não, tá bom? Por exemplo, em altas frequências ele não é, ele é desejado, tá? Ele é desejado. Mas em baixas frequências não, porque ele pode ali começar a captar sinais, tá? E aí, você que quer ter um sinal puramente em baixa frequência, você já vai ter uma interferência eletromagnética ali, tá? Então, é como tudo que acontece na física e na eletricidade, né? Não existe efeito indesejado, depende muito da aplicação, tá? Então, existe o efeito skin, tá? Efeito skin, deixa eu me lembrar onde é que ele é estudado. Bom, nas físicas ele não é muito estudado. Só se você estivesse, se a gente estivesse falando aqui de, por exemplo, materiais elétricos, talvez em alguma disciplina de materiais, o professor fale desse efeito, né?
ali no nível microscópico, entendeu? Mas eu estudei em materiais elétricos, né? Materiais elétricos, gente, quem um dia assim olhar um currículo de engenharia elétrica, não é cabo, não é tomada, não é nada disso, não. Materiais elétricos, a gente estuda aquela parte lá de materiais mesmo, a parte atômica, né? Por exemplo, material paramagnético, diamagnético, ferromagnético, a gente vê efeito pelicular, e aí a gente estuda o de material elétrico, né, a nível de material. Por exemplo, a gente vai estudar diodo. Diodo. Aí você vai estudar os canais do diodo, como é que o silício, como é que a gente dopa o material para ter uma condução naquelas camadas N, P. Ou seja, é uma chatice. Mas, né, faz sentido. É como se fosse uma física do estado sólido misturado com teoria eletromagnética, misturado com ciência dos materiais, enfim. Mas, assim, obviamente, né, para quem vai estudar eletrônica, né, dentro, se enveredar por essa carreira, a disciplina faz todo sentido, tá? Mas quem trabalha com eletricidade, muito pouco daquilo a gente usa, muito pouco mesmo, tá? A gente vai usar aqui para fazer projeto de circuito magnético, mas no dia a dia, né, não é bem assim. Então, não se enganem quando olhar um currículo de engenharia. Legal, o pessoal estuda materiais elétricos. É cilada, Bino. Entendeu? É cilada, porque é muito chato, envolve muita coisa, assim, estudo de química básica, enfim. Mas, né, vocês são engenheiros físicos, isso não é chatice para vocês. Mas é muito interessante. Você vai estudar a composição de fibras óticas, de diodos, de resistores, para você saber a diferença entre um resistor de carbono, um resistor de fio, um resistor cerâmico, tá? É muito interessante, tá? Para projetar, por exemplo, dispositivos de microeletrônica. Então, falando aqui da nossa indutância interna, né? Então, se eu tenho aqui uma corrente I circulando, né? Uniforme e uniformemente distribuída sobre a área desse condutor, né? E, como eu falei para vocês, considerando que a gente está trabalhando com baixas frequências dentro desse condutor, né? De raio A, tá? A lei de raio A, né? Então, né, o que vai acontecer? Como é que a lei de Ampère enxerga, né, essa interação? Né? A peça reta aqui, ó, vista aqui nesse ponto A, ela é uma seção curta, né? Ela é vista como um toroide infinito, né? Então, como sugere aqui, né? Então, se eu deitar meu condutor, fizer um pequeno corte, né? Olhar ele daqui, ele é um toroide infinito, tá? Os filamentos, né, eles vão se tornar círculos, tá? Esses filamentozinhos aqui, eles vão se tornar círculos, tá? De raio infinito, né? E as linhas de fluxo, esse defira aqui, através, né, desses círculos, né? Através desses círculos, né, da faixa DR, circunda apenas os filamentos cuja distância do condutor é menor que R, tá? E assim, uma superfície é delimitada, né, uma superfície aberta por esses filamentos, e é cortado uma vez, né, pelo DFI, ou pelo número ímpar de vezes, tá? E assim, apenas uma fração desse fluxo aqui, né, uma fração dada por π r quadrado sobre π ao quadrado, né, da corrente, tá? Passa, né, internamente pelo condutor. O que ele quer dizer é que se eu aplicar uma corrente de 10 amperes aí, eu vou ver apenas essa fração aqui, né, que tem relação com o raio do meu condutor, né, e né, a seção, né, vista, né, como esse toroide infinito aí, a do meu condutor, né.
de modo que a ligação, né, desse fluxo, né, ou seja, o fluxo total vai ser a soma, né, a soma ponderada de todas essas frações de corrente, tá? Então, né, a gente tem aqui os campos, né, o campo magnético e a densidade, e aí a gente vai fazer o cálculo do fluxo concatenado, tá? Então, fazendo o cálculo, se chega, né, a essa expressãozinha aqui, que a indutância interna, no caso desse condutor, ela é meio de 10 a sétima Henry por metro. Só que aí existem, né, algumas considerações, né? Este resultado, ele não depende do raio do condutor, tá? Aí, a indutância, né, total no condutor é a soma das indutâncias externas e internas, tá? E se a indutância externa for da ordem, né, da ordem dessa daqui, ó, né, a indutância interna não deve ser ignorada, tá? Mas, na maioria, como eu falei no começo, a maioria dos casos a gente ignora, né? Exceto quando a gente tem uma corrente, essa corrente está em alta frequência, aí a gente não pode mais ignorar. Por quê? Porque tem todo um efeito aqui em cima desse condutor, tá? Então, existe a indutância interna, tá? E, dadas as condições, ela vai ser admitida ou não no cálculo de vocês do dispositivo, tá bom? E aí nós chegamos, né? Vocês estão fazendo máquinas? Sim, professora. Vocês estão vendo o que agora lá? A gente só tem basicamente uma aula introdutória. O que é um introdutório? Será que ele está mostrando sistemas PU? Ele falou da lei de Faraday. Está fazendo aquela revisão de teoria eletromagnética também. Aí o último ponto que ele falou foi o circuito magnético e os efeitos magnéticos permanentes. Tá. Então, a gente, por exemplo, agora a gente vai lidar com o primeiro circuito magnético permanente que vocês veem lá em máquinas, tá? É o primeiro, né? A gente aqui vai ter uma ideia da primeira máquina estática, tá? Transformadores, né? A gente não vai ver transformadores aqui, tá? Transformadores, né? Tem uma teoria, né? A gente vai ver o princípio de funcionamento. Isso aqui vai ter tudo repetido lá pelo professor, tá? Mas aí os transformadores, né? Eles têm outros parâmetros que a gente calcula. Por exemplo, a gente regula transformador, a gente, vocês vão ver, né? As relações de abaixamento e rebaixamento, tá? É assim mesmo, gente, o nome, tá? Não é semântica freestyle, tá? É abaixamento e rebaixamento em transformadores. Vocês vão ver, né, os diagramas, né, de fase. Então, não era para vocês estarem vendo em paralelo, era para vocês estarem vendo na sequência, né? Era para ter sido semestre passado. Então, vocês vão ver diagrama fasorial de transformadores, ligação de transformadores. Então, tem uma teoria lá que vai além do que vai ser visto aqui, tá? Tem uma teoria sim, tá? Então, transformadores nós chamamos de máquinas estáticas. Por quê? Porque elas não geram, elas não têm movimento, tá? É a máquina mais fácil de todas, tá? Quando bota o movimento, meu Deus do céu. O troço chato, tá? Mas, né, são máquinas que têm como princípio de funcionamento os indutores, né? A gente bem que não chama de indutor lá, né? A gente chama de bobina, tá? Tá? Bobina, enrolamento, tá? Então, são esses os nomes que a gente dá lá. O professor vai falar em enrolamento. Lá tá, é enrolamento. Aqui a gente chama de bobina. Mas no final do dia é tudo a mesma coisa, tá? Então, o que a gente já viu até agora, né? Considerando esse circuito aqui que eu tenho só uma bobina, eu sei que a minha tensão induzida, né? Ela é um N, né? O número de espiras,
dφ dt, né? Então, beleza. O fluxo produzido, né? O fluxo produzido por essa, né? O fluxo φ, ele é produzido pela corrente I, né? Que varia. A gente já viu também isso, né? Acontece lá no indutor, né? E aí, essa tensão, né? Vamos tirar essa vírgula daqui. Tá? Ela passa a ficar da seguinte maneira. Essa tensão vai ser o N dφ di, né? Sendo que a minha corrente, ela varia com o tempo, tá? Então, né, o que a gente chama isso aqui? Isso aqui a gente chama de indutância, né? E isso faz com que eu tenha, né, a tensão induzida em um indutor, que é dada por L di dt, tá? Que é a tensão no indutor. Tranquilo, né? Então, isso aí, quando vocês têm uma bobina, tranquilo. Mas e agora? E quando eu tenho duas bobinas próximas, o que acontece? Tá? Então, quando a gente coloca, né, duas bobinas próximas, eu começo a ter, né, uma indutância aqui, né, L1, e tenho uma indutância L2, tá? Lembrando que, né, esse em L1 eu vou ter N1 espiras e em L2 eu vou ter N2 espiras, tá? Quando a gente coloca elas juntas, né, vai acontecer alguma coisa aí, tá? Então, eu aplico aqui, né, uma corrente nesse meu indutor e do outro lado eu deixo o circuito aberto, tá? Então, eu não tenho, mas não quer dizer que não vai ter corrente aqui, tá? A gente vai entender que vai chegar uma corrente lá. Tá? Vai chegar uma corrente, tá? Então, a gente faz essa situação aqui, né? Deixando o lado onde tem L2 aberto por uma questão de simplicidade, tá? Até porque depois a gente complica a vida lá na frente, tá? Então, agora eu vou ter o seguinte, que o fluxo que vem da bobina L1 tem duas componentes, né? O meu φ, aquele φ que a gente calculou aqui em cima, eu vou chamar agora de φ1, ele vai ter uma componente, né? Que é φ1, tá? Mais essa componente aqui, φ12, tá? Então, o meu fluxo total na bobina, na primeira bobina, ela é a soma do fluxo total da própria bobina, por isso que eu uso 1, tá, gente? Isso é uma nomenclatura que a gente usa para indicar aqui 1, e vou ter o fluxo dessa bobina, né, quando ela se aproxima desse outro elemento magnético aqui, tá? E esse fio 2, ele é o fluxo, tá? Só para a gente registrar aqui, né, das duas bobinas. Tá? Só para a gente registrar, tá? Aí, embora essas bobinas elas são separadas fisicamente, vocês percebam, né, que elas são separadas, né? Elas estão magneticamente acopladas, tá? Por quê? Porque o fluxo φ1, ele que liga, né, a tensão U2, ele transfere uma parcela desse fluxo para a bobina I2. E esse fluxo, né, gera um fluxo aqui na bobina 2, tá bom? Então, esse magnetismo acoplado, tá? Então, se eu for escrever as equações de tensão induzida na bobina 1, por exemplo,
eu vou ter o seguinte, N1, que é minhas espiras, né? D-Fi1, D-I1, vezes D-I1, DT. Tá? Então, isso aqui vai me dar o L1, DI1, DT. Tranquilo até aí, né? Sim, professora. Então, eu vou calcular agora V2, né? O meu V2 aqui, ele vai ser o N2, que é o número de espiras aqui da bobina 2. O fluxo lá é o D, é o φ 1, 2, mas a corrente que está passando por essa bobina é o minha I1, né? Então, DI1. DI1, DT. Tá? Ok. Essa expressão aqui, gente, vou pegar uma outra corzinha de caneta, tá? Essa expressão aqui, tá? Eu chamo de indutância mútua. Que era o que eu deveria ter botado aqui, tá? Então, isso aqui eu chamo de indutância mútua e eu represento pela expressão M21, que significa que é a indutância mútua vista pela bobina 2 quando eu excito a bobina número 1. Tranquilo? Sim, professora. Tá? Então, eu posso escrever que o meu V2, no fim das contas, ele é M21 D e 1 DT. Tá? Então, essa aqui é não é a definição, tá? É o entendimento ainda do que é indutância mútua. Tranquilo até aí, né? Sim. Tranquilo. Agora, a minha pergunta. Professora, mas e vocês podem pensar, beleza, né? Mas e se eu excitar o outro lado? Se eu excitar aqui a bobina 2, o que, que vai acontecer? Eu passo a ter o seguinte, né? Que o meu Φ2, tá? Ele passa a ser a soma, né? Do fluxo só da bobina 2, agora que eu tenho essa corrente 2 aqui, mais o fluxo, né? Causado, o fluxo causado pela excitação da bobina 2 na bobina 1, né? Então, eu vou repetir o mesmo raciocínio, né? Elas estão separadas fisicamente, tá? Então, o fluxo gerado aqui por 2, ele também entrelaça a bobina 1, ele abraça a bobina 1, vamos ser bem românticos, tá? Gerando um fluxo Φ21, né? Então, né, se eu fizer as mesmas considerações, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que V2, né, a minha tensão V2, ela vai ser N2, D, Φ2, DI2, DI2, DT. Né? E isso aqui é igual à indutância da bobina 2, DI2, DT. E o meu V1 agora passa a ser N1, D, Φ21, DI2, DI2, DT. E isso aqui, ó, novamente, né? É a minha indutância mútua
né? 1, 2, tá? Vai ser a indutância mútua causada na bobina 1 quando eu aplico corrente na bobina 2, tá? Opa, na borracha. Tá? Então, isso aqui passa a ser M12 I2 dt, que é a indutância mútua, tá? Então, no fim, a indutância mútua, né, vai ser a habilidade, né, de um indutor induzir uma tensão em um indutor nas suas proximidades, tá? Então, o que acontece de um lado, né, quando esses indutores eles estão próximos, né, e eu aplico corrente em um lado, em um indutor, reflete, tá, do indutor vizinho. E se eu mudo essa excitação de corrente, o mesmo fenômeno vai acontecer lá, tá? Então, lá em transformadores, vocês vão estudar o quê? É reflexão dos parâmetros do transformador. E essa reflexão, ela vem desse conceito aqui de indutância mútua, tá? Por quê? Porque, em geral, na vida real, tá? Esses indutores não são iguais. Aqui, né, a gente considera. Tanto que as indutâncias mútuas, M21, vai ser igual a M12. Por quê? Porque eu estou considerando aqui que o meu N1 vai ser igual ao N2. Mas na vida real não é assim, tá? Como eu falei, vocês vão ouvir lá em abaixamento e rebaixamento, o que a bobina 1 vê da bobina 2 é totalmente diferente do que a bobina 2 vê da bobina 1, tá? Então, isso aí são outras coisas que vocês vão estudar lá em transformadores, tá? Então, nesse caso, aqui, M1, M21 e M12, eles são iguais. Na próxima aula, a gente vai ver, né, que isso aqui também pode ficar negativo ou positivo, tá? Isso tem um significado especial, que é justamente a questão de o transformador, ele é elevador, tá? Que é outra maneira de dizer a elevação, né? Ele é elevador ou rebaixador, tá? Então, a gente vai ver, e aí existe toda uma identificação visual, né, quando a gente tem essas duas bobinas juntas, próximas, porque vai mostrar que o fluxo está entrando numa bobina e saindo por outra, ou o fluxo entra no mesmo sentido nas duas bobinas. Ó. Percebam, né, que aqui, ó, o fluxo ele tem um sentido, tá? Então, esses detalhes a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, professor, até o momento não. Isso foi exatamente o tópico que o professor de máquinas passou na aula passada. Então, pois é, vocês estão vendo um flashback, tá bom? Então, na próxima aula, eu explico para vocês, né? Aí não precisa se aprofundar tanto, né? Já explico para vocês o que é e a gente já entra em circuitos magnéticos. Mas circuito magnético é rapidinho. Tá bom? Ok, tá bom. Tá, até a próxima, pessoal. Bom dia para vocês. Até a próxima, professora. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, Pedro.